Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar mais uma vez sobre Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. Ele deu mais uma entrevista lá no Ariel Helwani e acabou falando sobre a situação atual dele, a luta com o Whittaker que não vai mais acontecer, as negociações com o UFC, o que rolou, valor, enfim, ele deu um monte de detalhe ali. O Ariel Helwani, que é meio que brigado com o Dana White, faz questão de fazer algumas perguntas ali pra ver se o Borrachinha, enfim, dá uma criticada ali, né? Às vezes o Ariel Helwani, né, parece que vai mais por esse lado, mas enfim, eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz das coisas que ele comentou, porque tem uma notícia ou outra, né, mas é muito resumido, então eu vou pegar aqui praticamente todos os tópicos que ele disse e que eu acho interessante destacar, né, claro que tem 1, 2, 3 ali que eu não coloquei aqui porque não faz parte da parte central, na minha opinião, e que interessa, né, então vamos lá. Primeira coisa, que é a coisa acho que o Borrachinha mais falou no Twitter e na entrevista, né, é que ele nunca assinou um contrato pra luta com o Whittaker. O UFC perguntou pra ele, né, vou falar o UFC pra não ficar falando o nome específico, né? Porque às vezes ele também não falou o nome. Mas basicamente o UFC perguntou pra ele se ele, Borrachinha, gostaria de enfrentar o Whittaker. E ele disse que sim, mas só isso, né? O cara falou, você lutaria com tal cara? Ah, sim, tal. Foi isso, uma conversa meio que informal, né? Não foi assinado o documento, não foi mandado o contrato ali com valor e tal. O cara concordou, assinou e pronto. Então foi isso, foi uma resposta do tipo, eu lutaria. E aí meio que divulgaram já a data e tudo, né? Então realmente é meio complicada essa situação. Continuando, o Borrachinha ele disse que ele não poderia lutar com o Whittaker, que está no topo da categoria e é um ex-campeão, pelo mesmo valor que ele recebe desde anos e anos atrás, que é aquele contrato que ele fechou junto com o Walid Ismail, que era o empresário dele, que não tá mais junto com ele, enfim, um valor que ficou defasado. Então, bom, valor de 4, 5 anos atrás, ele vai lutar agora com um cara que tá lá em cima, no país, né, do cara ali, né, ele vai lutar lá na Austrália e tal, enfim, num card principal, então colocou ali os motivos dele. Continuando, o Borrachinha disse que recebeu $30 mil para lutar com o Marvin Vettori. Teve toda aquela questão do peso, ok, mas enfim, no final das contas, foi o que ele recebeu, $30 mil. E você pegar a história, a carreira do Borrachinha, aonde ele tá no ranking, o ranking do Vettori, o tamanho da luta, o quanto chama atenção, realmente $30 mil é pouca coisa. Por mais que você possa ter o pensamento de, porra, são $30 mil pra fazer uma luta de 15 minutos, e se você multiplicar $30 mil por 5 e pouco, é muito dinheiro, porque não sei o que lá, enfim, sempre tem esse tipo de conversa. E não, gente, não funciona desse jeito. O cara se prepara meses, o cara tem um custo absurdo, enfim, tem toda a porcentagem ali que vai pra academia, que vai pro treinador, que vai pro empresário, enfim, é bem mais complexo que isso, tá? Não vamos entrar naquela discussão besta do tipo, tem gente que trabalha por um salário mínimo. Não é assim que funciona, né? Então, dentro do esporte, dentro da carreira, dentro do serviço que o cara presta de entretenimento e da renda que ele gera pro evento, é sim pouquíssima coisa, né? Aliás, o próprio Borrachinha disse que lutou com o Romero, com o próprio Adesanya, com o Rockhold, nos termos do contrato atual dele, né? Que é um contrato que ele disse que ele acabou fazendo essas lutas meio que pra acabar o contrato logo, porque era um contrato longo, com muitas lutas, né? No caso do Borrachinha, que faz poucas lutas por ano, parece realmente que o contrato também é uma eternidade, né? Porque um contrato de 6 lutas pra um cara que faz 2, 3 no ano, 2 anos, no máximo 3 você termina. Mas o Borrachinha teve as lesões e tal, então parece que o contrato dele não acaba, e realmente deve ser chato isso, né? Deve ser meio sufocante, porque você fica com um salário que você negociou, salário bem entre aspas, né? O valor pago por luta, que você negociou muito tempo atrás. Continuando, o Borrachinha disse que poderia ter recusado, como está recusando agora a luta com o Whittaker, ter recusado lá atrás as outras lutas, né? Porque era o mesmo valor, defasado também e tal. Mas ele disse que na época ele só queria lutar, né? E segundo ele, os brasileiros não querem muito, né? Nesse sentido, só quer lutar e tal. Então, enfim, faz sentido, né? Naquele momento ele não achou que era válido brigar por um salário maior, foi fazendo as lutas ali pra acabar logo o contrato e depois negociava e tal. Mas que agora realmente ele meio que cansou disso e agora quer exigir o que ele acha justo. E continuando, ele também disse que ele não lutaria com o Whittaker pelos $70 mil pra subir e lutar, mais $70 mil caso ele vencesse a vitória, que é aquele bônus de vitória. Então ele disse que por esse valor, que pelo que deu a entender é o valor atual que ele recebe pelas lutas, né, que com o Whittaker ele não aceitaria isso. Na verdade pode até ser mais do que ele recebia, né, enfim, não consegui entender exatamente. O que eu sei e a informação que ele deu é $70 mil pra subir e lutar com o Whittaker, mais 70 mil no caso da vitória, ele não aceita de forma alguma, até postou no Twitter tirando sarro e tal, então realmente não aceita. E eu, da minha opinião pessoal, tá, eu acho sim, $70 mil de apresentação, mais 70 mil caso de vitória contra o Whittaker, eu acho baixo também. Então eu tô mais pro lado do Borrachinha nesse caso, eu concordo com ele. Continuando, o Borrachinha afirmou que o advogado do Dana White,
que é o cara que deve fazer ali as conversas, as negociações sobre o contrato e tal, né? Porque não é um assunto que o próprio Dana White deve se meter, né? Quer dizer, deve se meter, mas não tá ali na reunião falando, né? O advogado teria falado sobre um contrato novo agora de 6 lutas e o Borrachinha respondeu que não fazia sentido discutir agora mais um contrato e de 6 lutas, que o contrato que ele queria, o assunto que ele queria tratar é sobre a luta com o Whittaker, que é o assunto que estava rolando e tal. Então ele só queria receber um valor justo para fazer a luta com o Whittaker e depois disso discutir se vai ser contrato novo, com mais lutas ou menos lutas e tal. Então ele queria ir por partes ali, né? E não já discutir, pô, tá se matando para sair de contrato, vai discutir mais um contrato de 6 lutas, né? Não era a ideia dele. E continuando, ainda tem bastante coisa aqui, vou tentar ser mais breve para o vídeo não ficar muito longo. O Borrachinha afirmou que ele não pretende assinar um contrato de 6 lutas, que eu acabei de falar, pelo menos não no valor atual. Segundo ele, né, ele deu esse mas aqui, né? Pelo valor atual não, mas claro que se for 6 lutas num valor justo, né, na opinião dele, ele pode sim assinar, ele não tem nada contra fazer luta no UFC, né? E a única coisa que ele tá pedindo, que ele deixou claro, é um valor que na opinião dele tem que ser justo, né? Ainda continuando, ele disse que ele fez um contrato de 6 lutas, né, desse jeito em 2017 e que ele paga por esse erro até hoje, né? Porque foi o que eu falei, como ele não faz tantas lutas, né, tão frequente, o contrato é eterno, né? E passa ano, você tem inflação, você tem imposto que aumenta, você tem um monte de coisa que come o seu dinheiro. Então a sua margem ali, a parte que vai pro seu bolso, só diminui com o passar do tempo. Então quanto mais luta e quanto mais você demora para fazer, você vai meio que ganhando menos, né, teoricamente. Então é complicado. O Borrachinha também não deixou claro se depois dessa luta que falta no contrato, né, se ele vai para um novo evento ou para um novo esporte. Ele meio que ficou ali em cima do muro porque também não deve ter nada fechado, então também não tem muito como responder isso. Depois o Borrachinha afirmou que não faz sentido fixar um valor e fazer um contrato de 6 lutas que dura muitos anos porque fica defasado com o tempo. Basicamente é o que eu acabei de explicar, né? Eu me antecipei. Depois o Borrachinha disse que acha que o UFC paga menos para os brasileiros porque eles moram, entre aspas, na selva e que o dólar, a moeda, né, dos Estados Unidos vale 5 vezes, mais de 5 vezes do que o real. Então, segundo ele aí, falou isso dando risada, tá ali num tom de zoeira, né, mas dizendo isso, que o contrato às vezes, o UFC às vezes parece que paga menos, porque tipo, você vive aí no meio do mato, pô, o real não vale nada perto do dólar, então qualquer coisa que paga aqui é muito dinheiro pra vocês e tal, enfim, foi isso que ele falou. Depois, o Borrachinha disse que o contrato dele acaba no início de 2023, provavelmente ali por volta de março, e que se o contrato acabar pelo tempo, que existe essa possibilidade, o contrato acabar pelo tempo, né, e não necessariamente ele ter que fazer essa última luta. Então, se a luta com o Whittaker não rolar e chegar a março, o contrato expira de qualquer jeito. Então ele não seria obrigado a fazer essa última luta, né? Então aí são mais detalhes do contrato, coisas mais difíceis da gente saber e tal, mas foi isso que ele falou. Então o contrato dele pode sim acabar pelo tempo e ele não fazer a última luta, seja com o Whittaker ou com qualquer outro nome. Então pode ser sim que a gente não assista mais o Borrachinha no UFC de qualquer jeito. O Borrachinha ainda disse que pode fazer essa última luta do contrato e pelo pagamento atual, que segundo ele é baixo, desde que seja alguém menos ranqueado do que o Whittaker, né? Ou até fora do ranking, enfim, né? Que não tem problema, mas que ele não vai fazer uma luta com um top da categoria, um cara que era campeão, que tem chance de ser campeão, inclusive nos próximos meses, no próximo ano agora, e pelo valor que ele recebe. O que faz sentido, né? Você receber um valor para lutar com um cara no top 15 é uma coisa, um cara fora do ranking é uma coisa. Para você lutar com o cara que tá lá em cima, que era campeão, aí é complicado. E ainda, segundo o Borrachinha, né, o tal advogado do Dana White lá, chegou a dizer, meio que traduzindo pro português, é isso aqui, é pegar ou largar, né, tipo, não é uma negociação. Então, é meio duro de ouvir isso numa conversa onde você tá tentando ver o seu lado também, né, de ganhar um pouco mais e tal. Enfim, é chato, né? O Borrachinha disse também que ofereceram $500 mil para esse contrato de 6 lutas, mas que pra ele não faz sentido, porque se a gente dividir os $500 mil pelas 6 lutas, vai dar mais do que ele recebe hoje, se considerar aqueles 70 mil? Vai, mas não é muito mais, então não vai adiantar muita coisa, né? E ele disse que aceitaria $500 mil, desde que fosse só pra luta com o Whittaker, né? Só que aí eu acho que já é uma viagem na maionese, né? Porque $500 mil de apresentação é mais do que alguns campeões recebem, né? Então, sei lá, eu acho que aí sim tá um pouco exagerado. Então, não acho nem que é pra esse lado dos 500 mil, mas também não é pro lado de 70, né? Então, eu acho que devia ter um meio do caminho aí. Aí o Ariel Helwani perguntou pro Borrachinha se ele se sentiu desrespeitado
cancelado pelo UFC por conta do UFC ter divulgado, tornado público o pôster ali já, né? Enfim, aquela imagem com data, com qual evento ia acontecer, com a cara do Borrachinha, com a cara do Whittaker e tal. Enfim, uma pergunta meio que pro Borrachinha cortar e criticar o UFC, né? Mas o Borrachinha disse que ele pensou um pouco, né? Falou, acho que sim, mas não tenho certeza se foi essa a intenção e, já fizeram isso antes, mas aí não citou qual exemplo, porque ele disse que não lembrava e tal. Então, teve ali uma, entre aspas, crítica ao UFC, mas não foi tão clara, né? Mas, enfim, a pergunta do Helwani foi bem capiciosa, né? Foi pra dar uma provocada ali, né? Pra ver se o Borrachinha dava criticado ao UFC, né? Aí o Borrachinha continuou, ele disse que ele chegou a enviar uma mensagem no Instagram do Whittaker, né? Dizendo que a luta entre eles seria uma grande luta e tal, mas explicando o lado dele, né? Por a luta não estar acontecendo. E, segundo ele, o Whittaker chegou a responder também de forma positiva e que eles poderiam lutar no futuro próximo e tal. Enfim, o Whittaker é um cara bem gente boa. O Borrachinha também falou com ele num tom ali que não foi desrespeitoso nem nada, foi só pra, enfim, pra dar uma satisfação pro cara, porque eles iam se enfrentar, são dois profissionais, né? Então até aí, nada de errado, é legal, inclusive, que o Borrachinha tenha mandado a mensagem e que o Whittaker tenha respondido. O Borrachinha disse também que ele pode lutar com o Whittaker até março do ano que vem, que é antes do contrato acabar, desde que eles mandem o contrato, né? Que o UFC mande o contrato e com o valor justo. Aliás, esse é o ponto da discussão, né? O tal do valor justo pra eles. Então o Borrachinha não está se negando a lutar com o Whittaker, vamos deixar isso claro, né? Muita gente fica falando aí, ele tá correndo do Whittaker. Não, ele não recusou enfrentar o Whittaker, só que ele quer um valor justo por o Whittaker ser quem ele é. Então ele aceita sim, ele luta até março, que é o finalzinho do contrato dele, desde que paguem o que ele acha justo, né? Vamos ver se isso vai acontecer. E aqui o último tópico o Borrachinha citou a possibilidade de lutar boxe, sim, em 2023, agora no ano que vem. E ali o Ariel Helwani perguntou, mas quem você enfrentaria? Tem algum nome e tal? O Borrachinha ficou pensando ali, aí o Ariel Helwani citou o Jake Paul, ele falou, pode ser. E aí o próprio Borrachinha citou o Belfort também, falou, ele tá mais velho, né? O Borrachinha falou, o Belfort tá um pouco mais velho e tal, mas tá bem e tal, não sei o quê. E aí o Ariel Helwani, pra entrar ali na zoeira, acabou perguntando pro Borrachinha se o Belfort está usando o Secret Juice, né? Tá usando ali aquele suco secreto que o Borrachinha fica mostrando e tal, e vai vender, né? Pelo que eu entendi, vai comercializar e tal. E aí o Borrachinha brincou, disse que sim e tal, mas não aquele de bebê e tal. Enfim, entrou ali na zoeira pra dar uma alfinetada no Belfort. Então é isso, esses são os pontos principais que eu anotei aqui. Quis trazer o que ele disse e um pouco da minha opinião, né? Só pra não, enfim, pra trazer um pouco mais explicado, né? Pra não pegar só um trecho ali da entrevista e legendar e, enfim, trazer aqui, porque aí eu tô meio que reaproveitando só o conteúdo do Ariel Helwani, repostando, e isso pode dar problema, então eu prefiro fazer dessa forma, assistir, interpretar, trazer os tópicos, dar minha opinião e perguntar no final aqui a opinião de vocês. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam das declarações do Borrachinha. No geral, eu concordo com ele sim, na maior parte. Como eu disse, eu acho que o erro tá, às vezes, na condução, na forma como deixa isso público, às vezes até no exagero do valor, né? Enfim, esse tipo de coisa. Mas eu torço pra que se resolva porque eu quero assistir o Whittaker e Borrachinha. E eu acho que o Borrachinha tem muita luta legal pra fazer ainda no peso médio do UFC. Agora, se ele não ficar, vamos ver, né? Se ele vai pra um PFL, eu acho que é legal, dá pra ele ganhar uma grana. No box, com o Jake Paul, eu acho legal. Com o próprio Belfort também acho legal. Enfim, vamos ver o futuro, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria sua conta na Stake e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou!